Olá, este é o Ponto Café, um programa apresentado por mim, Fernando Ick, para falar sobre, enfim, coisas que eu gosto. Então, no momento agora, neste dia, estou falando de agilidade, de DevOps, de carreira depois dos 40, é isso. E aí tem outras coisas que podem acabar entrando aqui no meio, enfim, faz parte. Bom, lembrando que este podcast tem um Twitter, que eu mal dou conta de olhar para ele, mas ele é PTO, Café Podcast. E também tem um site que é .café.fernandoick.com. Eu não posso... Se vocês ouvirem algum ruído aqui, ou o meu eco na voz, eu não vou conseguir editar, porque dá muito trabalho. Enfim, porque na hora dos testes aqui, o eco deu e aí eu não consegui tirar, então eu não sei se está dando certo. Então a gente vai descobrir no final da gravação e vai ser assim. Senão a gente grava de novo e paciência. Bom, dessa vez a gente vai falar, eu não sei qual dar o título vai sair desse episódio depois que a gente de gravar, mas deve ser pivotar a carreira depois dos 40, algo nessa linha aí. Meu pai, nessa época, já estava pensando em se aposentar, ele contava nos dedos com quantos anos faltavam. Ele se aposentou com 47, 48, pô, cara, a gente está pensando aqui em mais 20 anos de carreira, não por culpa do meu pai, mas porque as coisas mudaram e agora a última lei lá de aposentadoria, você nem sabe se você vai se aposentar, provavelmente vai continuar trabalhando e vai morrer de trabalhar. Bom, chega, falei demais. Então agora vamos apresentar uma pessoa que vou dizer no passado, mas talvez seja no presente também, né? Foi muito importante na comunidade dos Zabbix no Brasil e... Chega, falei demais. Vou apresentar aqui o André Del. E aí, que beleza? Acho que sim, acho que já fui mais importante. A gente chega lá, mas o papel da comunidade é esse também, né? O papel da comunidade é ela realmente se tornar viva e conforme a disponibilidade, o momento que a gente vai vivendo, a gente está mais presente, menos presente, e a comunidade tem que sobreviver a isso, né? Acho que o desafio final da comunidade é continuar coexistindo, independente dos primeiros protagonistas terem disponibilidade para estar ali mais presente ou menos presente. Isso quer dizer que o trabalho deu certo, né, cara? Quer dizer que o trabalho deu certo, com certeza. E aí o mundo aí do LinkedIn de autoajuda vai falar que isso é um trabalho de liderança e tal. LinkedIn de autoajuda, adoro. Mas não é. Que é. Bom, André, começando pelo começo. Quem é André Del? Cara, André Del é um menino do interior, sou de Campinas, nascido e criado aqui em Campinas, apaixonado por tecnologia, como você já disse aí na abertura, que já passou dos 40, né? Mas a cabeça continua de um menino apaixonado por tecnologia. Sou bem nerd, então eu gosto de quadrinhos, eu gosto de séries, gosto de aquarismo. Sempre minha carreira e comunidade andaram ali lado a lado. E numa dessas empreitadas eu acabei me tornando o fundador da comunidade Zabbix Brasil. Acho que é um bom resumo. É um bom resumo. Vocês não estão vendo, né? Porque o episódio ele é áudio. Mas aqui atrás tá uma bagunça aqui gigante. Na do André, tá tudo arrumadinho. Se eu não me engano, tem o Luke Skywalker, a máscara de V de Vingança lá em cima. Então é nerd. Nerd. Bom, acho que quando a gente pergunta assim como é que começou em tecnologia, cada um tem uma história bem peculiar, assim. Qual é a sua? Cara, eu acho, em todos esses programas que a gente assiste aí, né? Cara, eu acho isso uma das perguntas mais divertidas, né? Porque as respostas são muito, muito diferentes.
Bom, vamos lá. Você falou do seu pai, né, que com 40 anos ele estava pensando em se aposentar. Eu fiz 14 anos em novembro, de long time ago. E em fevereiro eu estava entrando no Senai, carteira assinada com 14 anos. Então, com 35 anos de trabalho, eu me aposentaria aos 49. Óbvio que isso não vai acontecer. Mas eu venho de uma família muito, muito pobre, assim, né? A gente passou bastante dificuldade na vida, tal, morava na quebrada, como diz o Jefferson, e eu não tive contato praticamente nenhum com computador, assim, eu via as pessoas usando, tal, né? Mas eu não tive esse contato. E aí, quando eu tinha uns 18 para 19 anos, mais ou menos, eu fui fazer um curso de informática básica. Então, quem é da nossa época vai lembrar da Data Control. Os caras patrocinavam Fórmula 1, fazia comercial com atores da Globo, era uma rede gigantesca, né, no Brasil, e eu fui fazer lá o curso de Windows, Word, Excel e PowerPoint. E aí eles faziam, naquela época, os cursos eram muito diferentes, e antes você tinha, nas primeiras aulas ali, uma aula introdutória que dava conceitos bem aprofundados, assim, de hardware, de sistema operacional. Era uma bela introdução ali. E eu lembro que, sei lá, numa classe de umas 18, 20 pessoas, o instrutor perguntou se alguém não sabia ligar o computador. E aí eu e uma outra menina não sabíamos ligar o computador. E aí ele foi lá, explicou pra gente como ligar, e você tá vendo, tá dando boot, que eu expliquei, carregando, inicialização, etc e tal. Cara, naquele momento ali que eu liguei o computador, mexi o mouse ali com aquela dificuldade para rabiscar ali no Paint e depois desligar o computador, basicamente a parte prática da primeira aula foi essa. O meu olho brilhou, né, cara? Meu olho brilhou e eu falei, cara, eu não sei o que é preciso, mas é com isso que eu quero trabalhar. Eu quero ser esse cara que está aí na frente. E aí, como eu trabalhava de um lado da cidade, a escola ficava no centro e eu morava do outro lado da cidade, Campinas não é grande igual São Paulo, mas, sei lá, eu perdi aí uns 30 minutos até o centro, mais uns 40, uma hora, dependendo do trânsito, do centro até minha casa. E eu tinha aula 2 vezes na semana. E aí, logo nas primeiras aulas, eu já pedi uns exercícios extras para o meu instrutor ali, e aí todo dia eu passava lá na cara dura, via um laboratório que tinha um micro vago, e falava, posso usar o micro ali? Sentava lá no meu cantinho e ficava estudando lá. E o coordenador da escola via eu todo dia lá, e um dia me abordou e falou, meu, o que você faz aqui todo dia, né? Você não tem casa, não? E aí eu falei, cara, eu quero trampar com isso, né? Eu fico aí estudando, reforçando. E aí, para encurtar a história, a gente tinha o instrutor e tinha uma espécie de um monitor ali, que era alguém que ficava, o instrutor lá dava as instruções, e essa pessoa ficava ali ajudando os alunos que enroscavam e tal. Eu comecei a trabalhar como monitor, depois eu virei instrutor. Aí da Data Control ela faliu, depois de um tempo ela faliu, e aí eu fui para uma outra escola dar aula, e aí é um grande amigo até hoje, o coordenador, ele falou assim, cara, eu vou dar as minhas turmas para você porque eu estou assumindo a coordenação. Olha a responsa, hein, cara, vou assumir as turmas do coordenador. Só que óbvio que tinha uma pegadinha, né? As turmas que ele deu para mim era
sábado das 6 da noite às 10. Nossa. E domingo da 1 às 3 da tarde. Foram as 3 primeiras turmas que ele me deu, 2 no sábado e 1 no domingo. Mas, cara, nessa época eu já estava, né, totalmente picado ali pelo bichinho da informática e peguei essas aulas nesse horário horrível aí, mas logo eu já estava com outras turmas e tal. E nessa época, o que eu conhecia era isso, né? Aí eu já tinha feito também CorelDRAW, PageMaker, Axis, etc. E nessa época tinha um rapaz que fazia manutenção dos micros da escola, e ele arrumou um outro trampo lá, e enfim, a escola ficou sem ninguém para fazer manutenção nos micros. E aí o proprietário me propôs me pagar um curso, na época um curso de hardware, e eu assumiria por alguns meses ali, em troca do curso, a manutenção dos micros da escola. E aí eu, além de conhecer essa parte de aplicativos, entrei no mundo do hardware. E um tempo depois, um outro conhecido foi lá trocar, porque a escola ainda usava rede coaxial. Oh, meu Deus. E aí foi colocar um hubzinho lá, com cabinho Cat5e e tal. E aí esse conhecido, que na época não era meu amigo, era só um conhecido, veio virar um amigo depois, falou, cara, é muito trampo para mim fazer sozinho, passar os cabos no forro e tal. Bora fazer isso junto, e aí eu te ensino. E aí foi meu primeiro contato com redes. Foi aí que eu finalmente entrei no mundo das redes. E aí, daí para frente, eu fui para outra empresa, aí já assim como suporte, em seguida sysadmin, e nessa época eu conheci o Linux. E você está falando de mais ou menos que ano? Nossa, eu estou falando de... eu acho que 98, mais ou menos por aí. 97. Para você ter uma ideia, o meu primeiro contato com Linux, nessa segunda escola que eu cheguei, tinha um servidor ali que compartilhava a internet nos laboratórios. Uhum. E aí esse coordenador, ele chegou para mim e falou assim, isso aqui é o servidor mais importante da escola. Era um micro jogado num canto lá. Ele que compartilha a internet. Só que é um Linux, logou lá, deu um LS, você não chega perto dessa máquina, porque ela é a máquina mais importante da escola. E aí eu vi aquilo, né, e falei, cara, que raio é Linux, né, cara? Como assim não é o Windows, né, cara? Esse servidor aí é o famoso desktop server. Desktop server. E aí eu fui dar uma pesquisada sobre o que era Linux e tal, e um dia eu estava numa livraria ali, nerd, né, sempre na hora do almoço eu dava um pulo na livraria ali no centro e tal, e eu vi o Kurumin Guarani. E eu falei, caramba, cara, é um Linux com interface gráfica. E aí eu passei os meus cheques lá, parcelei, nem sei mais quantas vezes, e comprei a caixinha do Kurumin Guarani, do Conectiva Guarani, que inclusive dava direito a suporte. Só que naquela época, imagina que de Campinas eu ia fazer um interurbano para Curitiba para pedir suporte, né? Então eu tinha que me virar com o que estava no manual ali. E nessa época eu conheci o guia do hardware do Morimoto, que ele falava do Mandrake. Ele nem tinha lançado o Kurumin ainda. E aí ele já falava do Mandrake, que era uma distribuição bastante voltada para usuários e tal. E eu ficava esperando ansioso lá sair um novo tutorial para mim aprender mais alguma coisa de Linux.
Pô, isso é saudade, hein? Saudade, saudade. E o som tá me sabotando aqui, mas paciência. Vamos lá. Como para você foi... Na verdade, isso que você está falando tem uma coisa que é interessante, que o fato de, nessa época, e depois logo na sequência com os telecentros, foi um processo que muita gente teve contato com tecnologia e se profissionalizou. Tá? Essas escolas de profissionalizantes de bairro de tecnologia, que davam cursos de suíte de Office, coisas do tipo, foi o primeiro contato das pessoas com tecnologia. Então, assim, tem um valor histórico que a gente às vezes não percebe, né? Mas... E aí, acho que depois a gente pode voltar para isso, mas eu descobri aqui que depois que você fala, tem um tempinho, se eu começar a falar, não tem eco. Então tem alguma coisa na mixagem aqui do StreamYard que tá derrubando a gente na conversa, mas vamos seguir. E aí tem esse passo que você foi depois para frente na carreira, de mexer com redes, foi sysadmin, pô, eu clipei cabo coaxial, nossa senhora, que horrível. Mas você foi virar sysadmin, e aí depois você foi trabalhar praticamente numa instituição pública, certo? Isso, na realidade, nessa época que eu entrei no suporte aí, virei sysadmin, eu fui trabalhar numa fundação dentro da Unicamp, então ela é uma fundação mista, e eu era um funcionário CLT de uma empresa normal, não era concursado, nada, e era uma empresa, digamos assim, bem à moda antiga, né? Então, muita pressão, o lema do meu supervisor na época, ele falava para você, né? Vamos dar um exemplo da época, né? Ó, precisa montar um squid aí, precisa pôr um proxy no ar. Ah, cara, eu nunca fiz isso, né? E aí ele pegava um lápis e fazia um círculo assim no papel, que era o se vira. Não acredito. Então, assim, eu acho que essa é até uma dica, assim, né? Adiantando um pouco, mas para a galera que está começando, eu espero que você não caia em uma empresa assim, mas quando a gente está em começo de carreira, a gente inevitavelmente acaba pegando os trabalhos que a maioria das pessoas não querem fazer, o time meio que acaba empurrando ali para o novato, né? E tem duas maneiras de você ver isso, né? Você pode se sentir explorado, você pode se sentir injustiçado, vitimizado, e não que não seja uma exploração, não que não seja algo errado, mas eu sempre encarei isso por outro lado, assim. Eu sempre encarei como uma oportunidade. Cara, eu já falei que eu não sei fazer isso. A resposta foi se vira. Então é óbvio que ele não espera que isso fique pronto amanhã, que eu vou ter um tempo maior para colocar isso. É óbvio que eu vou pôr em produção e vão aparecer problemas e eu vou ter que resolver isso. Só que depois que passar tudo isso, esse conhecimento está numa mochilinha que vai comigo. O servidor fica aqui instalado, mas o conhecimento está entrando aqui na minha mochilinha que vai me acompanhar por onde eu for. Então, apesar de ter sido uma empresa muito ruim nesse sentido de se vira e de pressão, e cabeças vão rolar se o problema não for resolvido, coisas nesse nível, eu sempre aproveitei para aprender o máximo que eu pude. Então,
muito antes, né, dessa onda de DevOps, até porque eu estava no começo de carreira e eu sempre fui muito curioso, e eu ficava lá. Eles não gostavam, a maioria, mas eu ficava lá enchendo o saco dos desenvolvedores, tinha um DBA muito gente boa, ficava trocando ideia com o DBA, e aí eu ficava ali meio de olho como as outras coisas funcionavam, né? E depois de um tempo, acabou aparecendo alguns trabalhos para mim, né? Então, a galera meio que, isso aqui é chato, vou empurrar pro Del lá, porque ele é bobão, ele fica se metendo aqui na minha área. Vai ter que fazer servidor novo do sistema de RH. Então, você prepara a máquina, já instala o sistema, já faz os testes iniciais, gera esse relatório. E com isso, cara, eu fui entendendo lá o que era o tal do TNS Names do Oracle, fui lá entendendo minimamente de SQL para conseguir logar num banco, ver se as tabelas tinham sido criadas, entendi um pouquinho do sistema para fazer essas funções básicas, gerar um relatório, conferir um perfil de usuário. Então, essas coisas que eles achavam que, na realidade, estavam empurrando o trabalho para mim, era uma bagagem que eu fui adquirindo ali, né? E foi nessa época aí que você acabou se envolvendo. Acho que todo mundo que acaba gostando de uma ferramenta que é open source, ou um sistema operacional, uma versão de uma distribuição Linux, acaba se metendo na comunidade daquele projeto, e aí você abre um mundo assim incrível. Contigo foi assim, né? Com os Zabbix? O Zabbix veio depois, na realidade. Veio depois. Quando eu estava nessa empresa, eu já estava, como eu disse, né, já tinha tido um contato inicial com Linux, e aí a Conectiva abriu um centro de treinamento em Campinas, ou algum parceiro, mas enfim, começou a ter treinamento oficial de Conectiva. E eu fui fazer o treinamento de Conectiva, e o instrutor, na realidade, ele e uma outra pessoa era responsável por uma distribuição, que eu nem lembro mais o nome, mas era uma distribuição baseada no Slackware. E aí eu comecei a usar essa distribuição deles e comecei a aprofundar os meus conhecimentos, e depois eu passei a utilizar o Slackware. E aí, nessa época, eu comecei a me envolver mais com Linux, né? Então, dentre a galera do Slackware ali, né, o Peter Punk, tinha a Sulamita Garcia, que também estava à frente do Linux X, que era uma iniciativa para as meninas ali. E aí eu comecei a me aproximar, né, dessa galera e desses dois projetos. Então, participava das listas de discussão, ajudava o pessoal, e comecei a ir nos eventos. Então, por exemplo, o FliSol. Agora, eu já entreguei a idade, então não tem problema, né? Mas você lembra do CONISLI, que era o Congresso de Software Livre em São Paulo? Foi no CONISLI, foi quando eu vi o Mad Dog pela primeira vez. Então eu comecei a me envolver, e aí eu comecei a faculdade já tarde, né? Eu comecei a faculdade com 24, então em 2004 eu entrei na faculdade, e a primeira coisa que eu fiz foi procurar a coordenação e falar, não rola uma semana de informática aqui? E aí o coordenador falou, cara, eu já tentei, mas a galera não se envolve, mas podemos tentar. E aí ele passou na sala, convidando a galera tal, e só apareceu eu e um outro carinha. Então, nós dois e o coordenador organizamos uma semana de informática. Cara, e foi uma semana épica,
porque o coordenador arrumou uma grana lá, que ele tinha de um monte de projetos que a galera não fazia, e ele pegou toda essa grana e colocou tudo ali, e a gente alugou o auditório da escola de cadetes. Cara. E aí a gente trouxe Aurélio Verde, a gente trouxe o Cabelo, foi a primeira palestra do Cabelo, foi nesse evento. Paulino Michelazzo, tinha na época, eu não vou lembrar mais o nome, mas só para o pessoal ter ideia de como o Linux era incipiente nessa época, se discutia se a GPL era válida no Brasil ou não. Então veio um advogado, tinha um escritório em São Paulo de advogados especialistas em software livre. Ou era o Ronaldo Lemos, ou era o Marco Kaminski. Cara, eu não vou lembrar mesmo, mas era assim, era isso. Era um dos poucos que tinham, e aí um deles veio falar sobre isso. Teve uma palestra de um cara também que era do Soul Java, que na época o Java também não tinha o peso de hoje, né? E no sábado a gente ainda fez umas oficinas, que aí teve oficina de Java, e veio a Sulamita e mais umas 2 pessoas lá do Slacker dar palestra e oficina no sábado também. Então, assim, foi uma mega semana de informática, assim. E aí eu já tava, né, cara, eu já tava em lista, eu já ia para o evento, e aí eu participei da organização de um evento e consegui trazer todo mundo que eu era fã para palestrar no evento. E aí, isso em 2004, né? E em 2007 eu me formei, era o último ano de faculdade. O tema do meu TCC foi monitoramento. Então, eu fiz com SNMP e no finalzinho uma pincelada de Zabbix, mas, cara, era instalação, cadastrar um host ali, gerar uns gráficos, um negócio bem no comecinho mesmo. E aí, em 2008, eu tinha uma série de dúvidas e existia um fórum oficial que era para português e espanhol, tudo misturado. E o fórum era todo em inglês, então você tinha que logar em inglês, aí achar a área lá dentro de português e espanhol. Então, muita gente no Brasil tinha muita dificuldade, né? E eu falei, cara, eu já tenho essa bagagem, eu já participei de um monte de lista, eu vou criar aqui no Yahoo Groups uma lista, Zabbix Brasil, chamei os amigos, né, uns 10 amigos lá entrou, para mim não ficar sem graça de criar uma lista e não aparecer ninguém, e comecei um trabalho literalmente de evangelização. Toda semana de informática, todo evento que tinha na região, tava lá o Del com uma palestrinha, o que é Zabbix, e assim começou a comunidade. Esse tipo de trabalho, a gente não sabe o tamanho do impacto que tem, né? A gente estava conversando antes da gente começar aqui, estava falando para o Del que a liderança de onde eu trabalhava, um dos executivos do C-Level e tal, falou o nome do Del várias vezes nas reuniões e do trabalho que ele fazia com os Zabbix. Então, acho que tem um peso que a gente não sabe, né? Não sabe, assim, isso é uma das coisas que eu sempre comento, né? Claro que tem doido para tudo, mas na minha experiência e na maioria das pessoas que eu conheço, foi um negócio acidental praticamente, né, cara? Assim, cara, não existe nada, nenhuma iniciativa, eu já entendo de comunidade e é uma maneira de eu devolver, eu já palestrava, já participava das listas e tal, mas eu vi ali uma oportunidade de eu aprender mais da ferramenta, que eu estava fascinado ali por ela, e devolver isso tudo que eu tinha recebido da comunidade, né? Então eu acho que nessa época que a gente pegou o Linux,
a questão cultural, né, era muito mais forte, né? Assim, a gente entendia muito mais o peso disso, né? Da liberdade mesmo. Então foi uma maneira que eu vi de devolver tudo isso que a comunidade de software livre tinha me proporcionado e devolver um pouco disso. Sem pretensão nenhuma, era uma lista de distribuição, entendeu? Eu jamais imaginei que ia tomar a proporção que tomou. Então, para quem não sabe, o Zabbix foi criado lá na Letônia, que é um país ali vizinho da Rússia. Eles têm uma conferência anual, né? A gente tem no Brasil desde 2016 também, mas eles têm há muitos anos uma conferência lá na Rússia e lá na Letônia, né? E em 2013 eu fui para a Letônia palestrar sobre a comunidade Zabbix Brasil. Então, cara, jamais ia imaginar isso, entendeu? O número de pessoas que eu conheci, de amigos que eu fiz, de eventos que eu participei, direto ou indiretamente, né, por causa do Zabbix, era um evento específico de Zabbix. Eu tinha, por exemplo, a gente teve em 2013 também, dentro do Latinoware, uma trilha sobre Zabbix. E, por exemplo, não vou citar o nome da pessoa, mas que é um amigo hoje, mas uma pessoa chegou um dia para mim, num evento que a gente estava fazendo, inclusive em São Paulo, e falou assim: Del, eu nunca tinha lido um livro na minha vida. O primeiro livro que eu li de capa a capa foi o livro que vocês escreveram de Zabbix. Cara, para mim, que sou apaixonado por leitura, não tem preço, né, cara? Assim, e isso daí já valeu todas as noites, as dores de cabeça. Você sabe, evento, a gente planeja e algo sempre sai do controle. Cara, valeu todo o estresse, assim, valeu tudo, assim, tudo. É algo incrível mesmo, assim, não tem... E aí, você estava contando nos bastidores aqui, na prévia, né, que a gente estava fazendo um esquentazinho, que foi um outro evento que deu um estalo, quer dizer, deu um estalo não, você já estava pensando em dar uma mudança drástica na carreira, mas foi num outro evento que falou assim, putz, é isso. Exatamente, aí entra o senhor Fernando Ick. Sim, eu já... É legal, né, cara, assim, essas retrospectivas, porque a gente vai lembrando de coisa, né, cara. Em 2013, na Latinoware, eu estava com o Gomex. O Gomex trabalhava ainda numa universidade lá em Salvador. E, cara, olha que louco. O papo do Gomex em 2013 já era... Cara, eu preciso automatizar as coisas lá, é tudo muito repetitivo, é tudo manual, é tudo muito propenso à falha. Eu preciso automatizar essas coisas, eu preciso melhorar os processos lá. Então, assim, a gente já tinha essa pegada, né? Eu já tinha feito um curso de Puppet, então eu já tinha essa pegada de automatizar as coisas, né? E aí eu comecei a ouvir falar sobre o movimento DevOps e, vou entender melhor sobre isso. E aí veio o evento, né? Veio o primeiro DevOps Day São Paulo, que foi um evento assim que, de muitas maneiras, mudou completamente minha vida. Assim. Conheci você, conheci outras pessoas, aquela palestra da menina da padaria. Tem os vídeos disso, não tem? Tem. Em baixa resolução, porque a gente fez bobagem ali na gravação, mas tem. O que o André tá falando é da palestra da Beth Baker. Cara, eu não vou falar mais nada, não vou falar de onde ela saiu. Assistam, assim. Então, assim, o evento foi sensacional.
Conheci pessoas que eu não conhecia pessoalmente, tive a oportunidade de conhecer. Cara, e quando eu vi ali aquela galera falando de testes e de padrões e de qualidade de software e de colaborar, e eu nem lembro se nesse evento o Requena falou ou não, acho que não foi no primeiro, mas enfim, parafraseando o Requena, né, sentir a dor do amiguinho. Cara, acho que não tem frase mais perfeita que essa, sentir a dor do amiguinho. Cara, naquele momento ali eu falei, é isso mesmo que eu quero fazer, minha carreira precisa dar uma guinada e é isso que eu vou fazer da vida. E eu não lembro se foi um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas foi na mesma época. O Andreev, que é um grande amigo aí também, e figurinha carimbada da comunidade aí, ele leu em algum lugar, ele ouviu falar em algum lugar que a galera estava fazendo um Coffee Ops. E aí a gente resolveu fazer um Coffee Ops em Campinas. E a gente divulgou, mas principalmente os amigos, né? Era uma desculpa para os amigos se encontrar e falar de tecnologia e chorar um pouco das dores do dia a dia. E a gente ia uma vez por mês para um Starbucks e ficava ali 2, 3 horas batendo papo, falando de novas tecnologias, de coisa que a gente tinha lido, de dores que a gente tinha no dia a dia, se alguém tinha passado por aquilo, como tinha resolvido, enfim, a gente fazia ali um Coffee Ops, e eu lembro que em um desses Coffee Ops, logo depois do evento, assim, eu falei com alguns amigos ali, e falei, cara, eu quero sair da Unicamp e voltar para o mercado. E aí, 2 problemas, né? Eu já tinha mais de 40 anos, eu já tinha saído daquela empresa, passado num concurso público, e eu estava 12 anos como concursado da Unicamp. Só que no tempo total eu fiquei 8 anos nessa empresa que já era dentro da Unicamp e mais 12 concursados. Então eu estava com mais de 40 anos e há 20 anos afastado do mercado tradicional de tecnologia. Um frio na barriga. Cara, deu muitos frios na barriga, porque o funcionalismo público, né, assim, esclarecer para quem não sabe, são 2 coisas distintas. Uma coisa é o regimento de trabalho. Eu era contratado, CLT, normal, com os mesmos direitos e obrigações de qualquer empresa normal. Então, meu regime de contratação era CLT. Só que a outra coisa é que eu fiz um concurso público, isso sai no Diário Oficial, você é um funcionário do Estado. E isso traz uma série de garantias e de implicações que, na prática, para você ser demitido, é algo muito complicado. Né? Você tem que fazer algo muito grave para você ser demitido. Então, você tem essa estabilidade, você sabe, cara, eu não vou ser mandado embora. E isso te traz outras coisas. Por exemplo, se você vai fazer um financiamento de um carro, de uma casa, de um apartamento, provavelmente você vai conseguir uma taxa de juros bem menor, porque você tem um emprego estável. Quando eu ia comprar alguma coisa e falava é o mesmo valor à vista ou parcelado, então eu vou parcelar, porque o salário vai cair todo mês. Então, com isso, você consegue ter um padrão de vida um pouquinho melhor, mesmo com o mesmo salário, porque você não se preocupa em parcelar as coisas. Porque se está dentro do que você ganha, né, desde que você não gaste mais do que você ganha, é garantido que você vai receber aquilo. Então, tem esse lado também, né? Assim, e isso também pesa, né? As pessoas falavam para mim, cara, mas
você tem estabilidade, né? Você sabe que o seu emprego está garantido praticamente independente do que aconteça com a situação do país, independente de inflação, da área estar aquecida, da área não estar aquecida. Mas o ritmo é outro, né? Assim, existe uma série de legislações que tem que ser levadas em consideração. Então, adquirir tecnologia nova e não só adquirir no quesito de valor, mas, enfim, mudar processos, as pessoas são muito resistentes, porque o cara de compras lá tem lei de responsabilidade fiscal, lei municipal, lei estadual, lei federal, e aí você, de repente, fala que quer mudar a arquitetura do sistema, o cara fica desesperado, porque esse sistema funciona e contempla tudo isso. Então eu comecei a sentir uma inquietação muito grande de, cara, isso aqui foi legal, aprendi muito esses anos todos, tive a oportunidade de evoluir muita coisa, de modernizar, mas chegou ali numa barreira, a galera não deixa eu passar disso aqui, né? E não é o que eu quero, não tá mais me fazendo feliz, né? Então, eu já vinha há muitos anos dando aula, né, em faculdades particulares, também de aula em várias faculdades aqui da região, então também era uma maneira de eu me manter mais atualizado, de eu me manter em contato ali com a molecada, e aí aquela troca de energia, né, daquele fôlego da molecada e da sua experiência, e de ir junto nos eventos e de ajudar eles a conhecer esse mundo das comunidades, ingressar na comunidade. Só que tudo isso começou a não ser suficiente, né? Pô, eu trabalho, eu dou aula, eu toco uma comunidade, eu organizo evento, tudo isso para tentar estar ali em contato com tecnologias mais modernas. E chegou um ponto que eu falei, não, cara, eu tenho que trabalhar com isso no dia a dia. E o que você sentiu de óbvio, né? Você está numa acho que esse retrato que você comentou de uma instituição pública também ele acontece em organizações que têm um pensamento mais tradicional e as coisas acontecem de forma mais diferente. Então, eu vou generalizar aqui, mas de uma forma ruim, mas ela exemplifica, assim, como é que foi o choque de sair de uma estrutura tradicional e aí você ir para uma estrutura, não foi na primeira, né, que você conversou antes, mas depois você até chegar onde você está hoje, que é uma estrutura completamente diferente de trabalhar, de pensar, de organizar. Foi um choque em todos os sentidos, assim, né? Eu saí da Unicamp, eu fui para uma outra empresa, uma empresa bem famosa aí. E aí, quando eu cheguei lá nessa empresa, né, assim, não, assim, fazendo um parênteses aqui, né, não é uma questão de preconceito, de nada disso, mas assim, entendam que não era o meu dia a dia, né? Então, cara, eu cheguei numa empresa que tem uma cultura de inclusão maravilhosa, assim, sensacional, só que, cara, era muito louco, porque assim, eu olhava e tinha uma pessoa de cabelo azul, aí eu olhava para o lado e tinha um cara de dread. E aí, de repente, o meu gerente chega para trabalhar de bermuda, chinelo havaiana e uma camiseta. E aí você fala assim, caramba, né, cara? Tipo... E todo mundo ali, né, cara, assim, de chinelo, bermuda, cheio de bonequinho na mesa. Cara... Assim, muito louco, né, cara? Videogame, geladeira de cerveja. E você fala assim, caraca, assim. E claro, tinha pessoas da minha idade, pessoas mais velhas, mas a grande maioria, né, a galera tudo mais jovem. E eu falava assim, caraca,
é outro mundo, né, cara? Assim, e coisas bobas, né? A gente estava sentado um do lado do outro e o cara me chamava pelo Slack. Eu falei, caramba, é só esticar o braço, né? Mas aí você vai se tocando, não, mas tem um cara em Santos, tem outro cara em Brasília, então assim, tem gente em São Paulo, então tem que conversar pelo Slack mesmo com o amiguinho do lado para que todo o time saiba o que está acontecendo. Então assim, foram vários choques, assim, essa liberdade das pessoas poderem ser quem elas eram, sabe, e estar num ambiente seguro, e aí a gente está falando de questões de identidade sexual, a gente está falando de questões de religião, questões de raça. Cara, assim, eu fiquei maravilhado, assim, acho que essa é a palavra, assim. E situações engraçadas, por exemplo, um dia o supervisor do outro time chegou para mim e falou, cara, você não usa bermuda? Eu falei, uso, né, cara? Por quê? Não, cara, você só vem trampar de calça, meu, tá mó calor. Por que você não vem trampar de bermuda? Cara, eu confesso que no sábado, no domingo, né, eu tava de bermuda e segunda-feira eu vou trampar assim. Mas chegava na segunda-feira, sabe, não parecia certo, cara. Como assim eu vou pro trabalho de bermuda, né, cara? Teve que fazer um chaveamento na cabeça, assim, cara. Foi uma experiência muito divertida, assim. Mas muito, para mim, era muito diferente mesmo, assim. E aí hoje eu tô há quase 6 meses aí na Syncidia, que antes, né, de toda essa pandemia, já era uma empresa que fazia muitos eventos, então eu ia no evento, via, por exemplo, Pimenta, né, que é figurinha carimbada aí de todo mundo, e assim, cara, eu jamais me passou pela cabeça que um dia eu ia estar lá na Syncidia, eu via a galera cabeção, dando aquelas palestras complexas e falando de APIs e um monte de coisa bacana, de Go, um monte de coisa legal assim, né, cara? E aí, por conta da pandemia, né, de novo, lembre-se, eu comecei a trabalhar registrado com 14 anos. Cara, eu fiz entrevista, recebi a guia médica online, fiz o exame médico, a clínica mandou para lá, recebi o notebook na minha casa, descobri que existia carteira de trabalho digital, preparei o notebook, entrei para trabalhar o primeiro dia, conheci meu time sem nunca pôr o pé na empresa. Muito eu moro em Campinas, a empresa é de Campinas, eu fui na empresa mais de um mês depois. Então, assim, é um novo mundo e é engraçado assim, a gente olhar e ver tudo o que aconteceu e o quanto evoluiu, né, cara? O quanto evoluiu. É muito, muito, muito doido, assim. E acho que para quem está começando na carreira ou está fazendo a mudança como você fez, o que você dá de dica, assim, por onde... Óbvio que cada um tem um trajeto diferente, e aí você vai só dar a dica de das possibilidades da pessoa fazer isso, né? Ou dar uma dica de um caminho que ela possa seguir. Eu queria abordar primeiro uns pontos que eu sei que você defende bastante e que você vai concordar. Para quem está começando, como eu disse, é natural que você acabe pegando umas buchas aí, acabe pegando um trabalho mais repetitivo. Entenda que isso faz parte da carreira, né? Mas você tem que ficar muito atento no seguinte ponto: a sua saúde e a sua sanidade mental são recursos limitados e muito limitados. Então, se você é jovem, se você tem 18, 20 anos, é claro que você
aguenta pegar plantão e você vai achar ótimo porque é uma grana a mais no fim do mês, e você vira à noite fazendo integração, fazendo mudança de infra, seja lá a área que você está trabalhando. Não tem problema nenhum, eu acho que faz parte do começo da carreira. No começo todo real a mais é bem-vindo mesmo. Mas cuidado, assim, e procure a opinião de outras pessoas se você está num processo normal de iniciando uma empresa ou de voltando para o mercado, como eu fiz, ou se você está numa empresa tóxica, né? Porque existem empresas que realmente vão te sugar e depois cuspir o bagaço, entendeu? Então, muito cuidado com isso. A sua saúde é um recurso muito limitado. E a sua sanidade mental também é um recurso muito limitado. Então, o primeiro ponto é esse. Dê o seu melhor. Se você tem gás, usa esse gás, aproveita enquanto você é jovem. Mas cuidado para não entrar nessa vibe de é normal dormir 2 horas por noite, é normal trabalhar de domingo a domingo. Não, isso não é normal, isso não é saudável, e jovem ou não, isso vai acabar com você rapidinho. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica é assim, não compara o palco dos outros com o seu backstage, né? Bom, boa analogia. Então, assim, é muito fácil, né? A gente, por exemplo, vou citar amigos aí, a gente olhar o Wiki, a gente olhar o Requena, a gente olhar o Gomex, olhar o Jefferson Bad Tucks, e falar, nossa, o cara é um monstro, o cara sabe tudo, o Dell fundou uma comunidade de Zabbix, é referência nisso. Gente, eu tenho 20 anos de área, e eu comecei a mexer com os Zabbix no segundo semestre de 2007. 2007, gente. Então, assim... A memória do André tá melhor que a minha, que eu não ia lembrar o semestre, não. Eu lembro porque foi quando eu comecei a mexer no PCC ali. Então, assim... Não queira essa sede, sabe? É uma coisa que às vezes a gente vê, a pessoa tem 3 meses de carreira e já quer ser sênior. Ou outras empresas, de novo, sem citar nome, mas tem empresas, cuidado, empresas famosas especializadas nisso. Você faz um trabalho de júnior, você ganha como júnior, mas o seu cargo é de arquiteto, o seu cargo é sênior. E aí a pessoa se ilude. Não, mas eu estou na empresa XYZ, que é referência no Brasil. Não, mas o meu cargo lá, todo mundo é sênior qualquer coisa, é analista qualquer coisa, é arquiteto de qualquer coisa. Sabe, gente? E daí? Não está pagando suas contas, não está sendo saudável emocionalmente. Então, assim, cai fora. Então, às vezes você está numa empresa menor, onde você tem oportunidade de se relacionar com pessoas que são bacanas, que estão colaborando para o seu aprendizado, e que às vezes você tem um salário até melhor do que nas famosas, porque é quase um privilégio. Cara, você está tendo o privilégio de trabalhar na Dell Corporation. Dell do Dell com O, tá? Na Dell Corporation. Então, assim, cara, você tem que me agradecer que eu estou deixando você trabalhar para mim. Então, cuidado com essas armadilhas. O resto, galera, é isso, assim... as coisas técnicas todo mundo tem que estudar. Eu acho que desde o começo foi o que me maravilhou na informática, foi saber que isso ia estar sempre mudando e que não ia ter monotonia, que sempre tem um universo a ser descoberto, sempre tem coisas novas. Então também não caia nessa piração de achar que você tem que saber tudo, que você todo mundo sabe isso, todo mundo... Calma, todo mundo sabe o quê? Sabe meia dúzia de jargão técnico?
que ele ouve e que ele fica repetindo que nem um papagaio. Então, cuidado para não olhar para o palco e achar que todo mundo manja horrores e que todo mundo sabe tudo e que você não sabe nada, porque não é a realidade, tá? A gente não sabe um monte de coisa, galera. E eu falo em nome de todas essas pessoas que eu citei aí, sem medo algum. Qualquer um deles vão falar a mesma coisa. Cara, tem um monte de coisa que eu não sei, tem um monte de coisa que eu gostaria de ter tempo para estudar. Mas eu acho que, assim, a outra dica é aprenda a base, sabe? Tem muita gente querendo aprender Kubernetes e não sabe nada de sistema operacional, sabe muito pouco de Linux, não sabe nada de redes, sabe? O cara quer usar um framework qualquer, um Node.js, mas ele não sabe algoritmo básico, ele não sabe lógica de programação. Então, aprenda o fundamento, sabe? Se você aprender bem os fundamentos de desenvolvimento, a linguagem é só linguagem. Se você aprender bem a base, ali, entender como um SO funciona, quando você for estudar estruturas de dados, isso vai ser muito mais simples. Quando você for estudar redes, isso vai ser muito mais simples. Então, de novo, tem muita gente querendo construir a casa, começando pelos móveis, né? Não, vou pôr uma TV bacana aqui, pendurada no ar, a TV. Já está pensando na TV, já está pensando no sofá. Cara, a casa a gente constrói do alicerce, aí a gente sobe as paredes, aí a gente põe o acabamento, depois que o móvel entra. Então, é outra analogia aí para a historinha do palco, sabe? Não queira começar pelo final, começa pelo começo. E você falou duas coisas, não sei se vai dar tempo da gente abordar, mas vamos tentar aqui. Se você tivesse tempo infinito, né, para aprender uma coisa nova, diferentona, o que seria? Cara, eu estudaria, como eu disse, eu vou tentar falar rapidinho. Eu comecei na faculdade tarde, e eu já trabalhava com infra. E aí, eu fui um péssimo aluno, me desculpa, professores, depois eu virei professor. Eu fui um péssimo aluno das matérias de desenvolvimento. E assim, ao longo do tempo eu tentei recobrar um pouco disso, mas assim, hoje se eu tivesse tempo de estudar, tempo infinito, eu ia pegar um desses cursos de graduação que tem aí, desde a USP, MIT, etc., e ia pegar as matérias lá de engenharia de software, de base de desenvolvimento, e ia me aprofundar mais nisso, porque assim, hoje no nosso mundo onde tudo é código, isso me faz falta. Eu apanho de coisas que eu não deveria apanhar, mas que eu negligenciei lá na faculdade, e agora a gente corre atrás e não tem tempo suficiente para correr atrás. De novo, a base. Aí tem que usar a experiência para fazer os atalhos, né? Então, ficou uma, mas depois a gente faz talvez outro episódio, aí a gente fala mais a respeito disso, a gente tem que chegar ali para as dicas. E aí você listou várias coisinhas, eu só listei uma por incompetência minha. Então vou deixar você começar. Então vamos lá, dicas. Bom, para quem quer entender da onde veio esse nosso mundo da informática e como era esse mundo maravilhoso antes da internet, e assim, maravilhoso porque é sensacional você ver pessoas espalhadas no mundo que não tinham contato nenhum e que chegaram na mesma solução, numa solução muito próxima. Leia Os Inovadores, é um livro que conta todo o nosso desenvolvimento da área de informática até os tempos modernos. É um livro sensacional. Falando do nosso maravilhoso mundo DevOps, se você ainda não leu o Projeto Fênix,
É leitura obrigatória, gente. É uma novela, não é um livro técnico, mas depois você vai percebendo ali, conforme você vai tendo contato com as tecnologias, o tanto de tecnologia que foi apresentada ali de uma maneira suave, divertida, instigante. Você quer continuar lendo, você quer saber o que vai acontecer. De literatura em geral, qualquer coisa escrito pelo Neil Gaiman. Se você não conhece o Neil Gaiman, põe aí no Google, pega qualquer livro dele e leia, que você não vai se arrepender. E de filme, não poderia deixar de falar, né, da Liga da Justiça do Zack Snyder. Eu fui uma das pessoas que queimou a língua, porque eu achei que ia ser um lixo. E eu reassisti o de 2017 na sexta-feira, que é um lixo mesmo. E fui assistir o do Zack Snyder no sábado. E eu falei assim, caracas, um filme da DC como a gente queria ver um filme da DC. São minhas dicas aí. Eu vou assistir, eu não assisti ainda. Eu tô me preparando para as 4 horas. 4 horas, assim, para você ter uma ideia, eu assisti assim, caraca, né, meu? Bom, vou dar uma pausinha para beber uma água, tal, ir no banheiro. Já tinha passado mais de 2 horas. Caraca. Sim, sem sentir, cara, assim, muito, muito bom mesmo. Boa. A minha é um documentário, docu-série lá na Disney, chamada O Tesouro Perdido dos Maias, que aí eles usam laser, o LiDAR, que é o que usa nos carros autônomos, para mapear o terreno, para identificar por cima, por baixo, não sei explicar. Na verdade, ele roda como se fosse um sonar, e aí ele consegue mapear o terreno e como se fosse remover virtualmente as árvores, mostrar construções antigas, pirâmides, etc. É muito doido esse negócio. Cara, eu já fiquei, você me falou disso daí, eu já fiquei louco. Eu adoro documentários, cara, eu já fiquei doido para assistir isso daí. Pois é muito doido. Eu recomendo, assim, porque tem a parte da... eu esqueci. E o apresentador, ele não tem uma perna, ele tem uma perna biônica. Então você vê a dificuldade dele lá atravessando a selva, que é muito legal, cara. Muito legal. Doido. Pô, legal demais. Eu queria esse papo antes, mas agora que deu certo. É isso aí. Bom, André, obrigado por ter vindo aí, ter arrumado um tempinho para falar. Foi. Cara, eu já falei isso várias vezes, mas agora vai ficar aqui registrado. Eu sou seu fã. Falo para todo mundo, você é um cara sensacional, é um cara muito cabeça, muito preocupado com essa questão do bem-estar das pessoas, da saúde, que a gente ama a tecnologia, mas isso não é tudo e não pode ser a parte mais importante da nossa vida. A gente tem família, tem vida além, né, do computador. E, cara, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com você. E se você quiser fazer um segundo, cara, a gente fica batendo papo aí horas, né, cara? Um assunto vai puxando o outro e a gente vai embora. Bom, é porque ele colocou nas notas aqui sobre Cloud Architecture e a gente não falou disso, então vai ficar para a próxima. Bom, galera, brigadão mais uma vez, eu espero vocês no próximo episódio e até!